Que bênção, gente. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para mais uma vez se colocarem de pé. Apanhem, por favor, as vossas Bíblias e abram outra vez, já que fizemos isso no domingo passado, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Glória a Jesus. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Jesus é bom, irmãos. Diz assim, irmãos, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Pai querido, nós estamos na Tua presença e pedimos a bênção do Senhor sobre a ministração da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, não só na pregação, mas também na compreensão. Que todos, meu Senhor, estes queridos irmãos que aqui estão e os que nos acompanham de suas casas, que todos sejam alcançados com a Tua graça e consigam entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Também peço a Tua bênção, Senhor, sobre os recursos da internet. Em nome de Jesus, não deixe que haja oscilação, não deixe que a internet caia. Por favor, Senhor, nos dê o privilégio de continuar ministrando a Tua palavra também aos irmãos que estão fora daqui, com tranquilidade até o final desta reunião. Pai, põe a Tua mão, impede que os espíritos malignos hajam contra essa transmissão. Assim nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, por favor, deixem as vossas Bíblias abertas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Com a Bíblia aberta você vai ter mais facilidade para entender a vontade de Deus. Glória a Jesus. Isso aí é o coisa do playback, tem que ser desligado. Estamos aqui num transmimento de pensação. Vamos lá, gente. Na semana passada nós começamos uma série de mensagens para falar sobre o arrebatamento e a vida eterna. E eu lembro que eu gastei um bom tempo para dizer aos irmãos que lamento muito o fato de que alguns assuntos tão claros e tão óbvios para a comunidade cristã, de um tempo para cá, voltaram a ser temas duvidosos. E isso, claro, por causa das novas revelações que toda hora o pessoal apresenta na internet. E até usei uma comparação sobre a questão do dízimo, que sempre foi um conhecimento muito claro para todo mundo, mas hoje já tem aí muitas correntes dizendo que o que está escrito não é bem o que está escrito,
o que está dito não é bem o que queriam dizer, né? E aí eu pergunto a Deus o que é que Ele faz com isso, já que Ele queria dizer uma coisa e disse outra. Mas tudo bem, né? Fiz essa observação para dizer que esse é um tema, o arrebatamento em especial, porque é a primeira parte dessa série de estudos. Esse é um tema que todo cristão sempre acreditou. Sim ou não? Sempre acreditamos que o Senhor vai nos arrebatar. Essa é a base da fé cristã. Inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo que ele trata praticamente o tempo inteiro sobre a ressurreição, ele falou: se eu não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, eu estou acreditando em vão, minha fé é vã, não tem sentido eu ser um cristão. Principalmente porque dentro do contexto que Paulo vivia, ser cristão era, primeiro, símbolo de muita vergonha. Segundo, símbolo de perigo. Ser cristão era colocar a vida em risco o tempo inteiro. Ser cristão era símbolo de dor, porque muitos parentes e muitos amigos eram martirizados todo dia. Então, continuar sendo um cristão era continuar vendo seus irmãos e amigos sendo capturados, lançados aos leões, né, sendo cerrados ao meio, queimados em fogueira, empurrados do precipício. Enfim, era a maior furada do mundo, humanamente falando, ser um cristão. Só valia a pena ser um cristão por causa da esperança da vida eterna. Glória a Deus. E hoje pela manhã o pastor Gil comentou que nós, assembleanos, somos futuristas. Nós não somos preteristas, ou seja, não acreditamos que as promessas estão todas cumpridas no passado e não resta mais nada para viver no futuro. Muito pelo contrário, nós acreditamos na promessa da vida eterna, na promessa da redenção final, na promessa do arrebatamento. Nós acreditamos que as coisas que estão escritas, ainda, algumas delas, ainda estão para acontecer e serão servidas à nossa geração. Eu creio que a nossa geração vai viver essas promessas gloriosas que estão na Bíblia, não muito depois desses dias, e eu glorifico o nome de Jesus por isso. Eu preciso fazer mais uma recapitulação sobre a semana passada. Eu lembro que eu falei sobre a autoridade de Paulo em apresentar, em comunicar novos conceitos da revelação de Deus. Eu disse, Paulo é a autoridade, ele foi chamado para isso, para trazer conceitos que ninguém ainda tinha apresentado, e ele usou o conteúdo das suas cartas, naquela dinâmica de perguntas e respostas, para dar a resposta a todas as dúvidas que iam surgindo, e algumas dúvidas que iam surgindo eram de assuntos que o Antigo Testamento não preconizava. Então Paulo precisou falar de coisas novas. Para isso ele buscou a revelação de Deus, como é o caso aqui de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, aonde ele diz assim: digo isso pela palavra do Senhor, ou seja, pela revelação que recebi de Deus. Então, quando se fala de arrebatamento, quem traz isso com mais clareza para nós na Bíblia é Paulo, sem sombra de dúvidas. Eu vou mostrar hoje para os irmãos que esse é um assunto que também foi sinalizado no Antigo Testamento, mas estava oculto, estava, vamos dizer assim, estava camuflado, não dava para perceber claramente. Aliás, muita coisa do Antigo Testamento só foi esclarecido no Novo. Muita coisa Jesus teve que dizer, isso aí é aquilo que está escrito, como por exemplo no dia de Pentecostes, que aquela euforia do Espírito Santo veio sobre os irmãos, repartindo línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quando as pessoas viram aquilo, acharam que era um bando de pessoas bêbadas, apesar de que cada um os ouvia falar em sua própria língua do país de origem. E aí quando eles viram aquilo ali no impacto, sem saber o que significava aquilo, Pedro toma a palavra e diz: não tem ninguém bêbado aqui, oh glória, não tem ninguém bêbado sendo esta hora nona, pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, oh glória.
que diz que naqueles dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus está cumprindo uma palavra do Antigo Testamento nesse exato momento. Foi o que Paulo quis dizer, aliás, foi o que Pedro quis dizer. Então, eles não entendiam, não sabiam muito bem como ia ser aquilo, mas quando aconteceu, Deus disse: olha aqui, isso aqui é aquilo que está escrito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo tinha essa autoridade, revelar coisas que ainda não tinham sido comentadas. Outra coisa que eu comentei na semana passada e faço questão de reprisar agora, para a gente concluir essa introdução, é que nessa parte da epístola que nós lemos semana passada e lemos hoje também, do verso 13 ao verso de número 18, nessa parte da epístola, Paulo fala aos Tessalonicenses com o objetivo de responder qual seria o destino eterno dos que morreram em Cristo, tá? Não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem no Senhor, ou dos que já morreram. Então, o propósito dessa parte da epístola eu vou dizer a vocês qual é o destino eterno daqueles que morreram em Cristo. Amém, gente? E respondendo isso, porque a dúvida dos irmãos era: pastor Paulo, o que é que vai acontecer com os nossos irmãos que foram martirizados, com aquela família que foi queimada, com aquele pregador que foi decapitado? O que é que vai acontecer com os nossos irmãos que morreram no Senhor, que morreram por causa do nosso Senhor? Aí Paulo revela o que já era de conhecimento. Ele diz: não se preocupem, quem morreu em Cristo vai ressuscitar, oh glória, vai ressuscitar e vai viver para sempre com Deus. Mas aproveitando essa dúvida que eles tiveram, Paulo, claro, revelado por Deus, traz um outro conceito, que é o destino eterno dos que sobrarem vivos. Porque aí sim, eu preciso ir na história, preciso ir lá atrás. Naquele tempo estavam matando tudo quanto é cristão, como estão fazendo na China hoje em dia. Voltaram a fazer de novo na China, como fazem no mundo islâmico, tá? Então imagine você, se você morasse num país em que ser cristão é sentença de morte. Eu já recebi missionários que nós não podemos filmar ele. Já recebi missionários que a gente não pôde dizer o nome verdadeiro dele, tá? Uma missionária, por exemplo, a gente chamou ela de Nina, deu um nome carinhoso para ela, porque não podia comunicar o nome verdadeiro, porque quando ela voltasse para o seu país, se uma foto, né, se o nome dela constasse num cartaz, alguma coisa, e descobrissem que ela era cristã, ela seria morta na chegada do seu país. Então, se você morasse num país onde ser cristão é sinônimo de sentença de morte, você também se preocuparia, tá? O destino eterno dos que estão morrendo, porque parece que quem morreu, gente, é mais pecador do que quem sobrou vivo, não parece? Se alguém disser assim: fulano morreu de Covid, você já pensa logo, qual devia ser a brecha? Deve ter alguma brecha na vida dele. Você vai pensar que tinha uma brecha, e não é, porque Deus sabe o tempo de vida de cada um de nós, não acontece nada sem o controle de Deus, não é isso? Mas Paulo tinha esse pensamento: está morrendo, irmãos, nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os que não forem assassinados, nós, os que ficarmos vivos, não vamos entrar na frente deles não, oh glória, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo respondeu qual o destino eterno dos que morreram em Cristo, e aproveitou para falar do destino eterno dos que sobrarem vivos em Cristo. Oh glória, irmãos, se a gente morrer em Cristo, já tem promessa de ressurreição, já tem promessa de vida eterna, já tem promessa de salvação e passar a eternidade inteira com Deus. Se a gente escapar, se a gente continuar vivo até o dia dessa trombeta gloriosa soar, aleluia, a gente vai subir com aqueles que morreram em Cristo e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Paulo está falando, para terminar o nosso resumo, que é importante para você não perder,
tá? Ele está dizendo, primeiro, os mortos ressuscitarão. Repitam comigo, 1, 2, 3. Os mortos ressuscitarão. Segunda coisa que Paulo está dizendo, os vivos serão arrebatados. 1, 2, 3. Os vivos serão arrebatados. Aleluia. Terceira coisa que Paulo está dizendo, os dois grupos juntos, tá? Os mortos e os vivos, e os que sobrarem vivos, se encontrarão com Cristo nas nuvens e passarão a eternidade com o Senhor. Os dois grupos juntos se encontrarão com Cristo nas nuvens e passarão a eternidade com o Senhor. Repita comigo, 1, 2, 3. Os dois grupos juntos se encontrarão com Cristo nas nuvens e passarão a eternidade com o Senhor. Oh glória, quem se alegra, quem se consola com esta palavra, abra sua boca com alegria, glorifica o nome de Jesus. Os dois grupos, os que morreram em Cristo e os que continuam vivos em Cristo, serão levados juntos ao encontro do Senhor nos ares e passarão uma eternidade inteira com Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra, é o que está escrito. E me aborrece ver um pregador, me aborrece ver um suposto teólogo, tá? Que tem lá o seu diploma, não sei se arrumou, não sei se realmente fez por onde, mas que se vale dessa teoria toda que adquiriu para dizer que o que está escrito não quer dizer bem o que está escrito. Aí, pelo amor de Deus, aí eu tenho que dizer para Paulo, vem e corrige sua carta, porque se ele não queria dizer bem o que ele está dizendo, eu tenho que pedir a ele que venha e corrija. Imagina, você manda uma carta pedindo um dinheiro, mas você escreve na carta, estou enviando essa carta porque eu estou mandando um dinheiro para você. Aí o cara diz assim, você mandou a carta, mas não mandou o dinheiro. Aí você diz, não, mas eu não quero mandar o dinheiro, eu quero que você mande o dinheiro. Mas o que você escreveu está dizendo que é você que vai mandar o dinheiro. Então, se está escrito, eu vou entender o que está escrito, não vou entender o que não está escrito. Mas as pessoas hoje argumentam, dizendo, não, porque vejam bem, porque na época tinha um costume, tinha uma cultura, o povo tal, de não sei de onde, acreditava nisso, e por causa daquilo eu falei, gente, olha só, o Senhor não quis entrar nesses detalhes, Ele só quis dizer o seguinte, os mortos vão ressuscitar, oh glória, e os que sobrarem vivos, é simples gente, é simples, não complique, os que ficarem vivos serão arrebatados, vão se juntar aos mortos, oh glória, e vão se encontrar com Cristo nos ares, e passarão a eternidade inteira com o Senhor. É isso aí que está escrito. Mas tá, querem explicação, a gente vai tentar dar algumas aqui, mas eu não tenho a menor pretensão de ser teórico, ainda que vou passar algumas teorias para os irmãos aqui, não tenho a menor intenção, tá? Irmãos, não tenho problema nenhum com teólogo, tá? Até dizem que eu também sou, não, mas não tenho problema, não me gabo disso, porque os privilégios das revelações de Deus não estão reservados para os sábios e entendidos, glória a Deus, tá? E isso não me impede de estudar. Os privilégios da revelação de Deus estão reservados para os simples, porque Deus quer salvar tantas pessoas que Ele não exige o meu diploma para me colocar no céu. Quem não tem diploma está concorrendo às mesmas vagas que tem no céu daqueles que também têm diploma. Glória ao nome de Jesus. Se depender de Deus, Ele salva a humanidade inteira, mas infelizmente um pouquinho que o homem sabe já se acha o rei da cocada preta, já tem coragem de chegar para o autor do livro e perguntar para ele, bom mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Fica imaginando a cara do sujeito. Aí o Senhor olha para ele, como que diz assim, se o Senhor é quem o Senhor diz que é, me fala qual é o maior, vamos discutir aqui na Bíblia, nós dois, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus, que não era bobo nem nada, olhou para ele e falou assim, fala para mim você, o que é que está escrito na Escritura e o que é que você interpreta? Aí o doutor deve ter olhado para o lado e falou assim, vou tirar uma onda com esse nazareno agora. Aí falou assim, para mim a lei inteira se resume em apenas 2 versículos, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, este é o maior, e o segundo depois desse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, poxa, que legal, parabéns, você resumiu perfeitamente, faça isso e você terá a vida eterna, e já ia embora. Aí o cara, peraí Nazareno, vamos terminar a discussão aqui, não é assim que se termina?
Quem é o meu próximo? Olha, o que ele quer complicar, quer teoria. Aí Jesus falou assim: vamos descer um pouquinho, doutor. Tem gente simples ouvindo a gente. Se a gente ficar discutindo aí nas academias, quem está aqui embaixo não vai ser alcançado. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e foi apanhado por salteadores que o espancaram e roubaram tudo dele e deixaram ele quase como morto à beira do caminho. Passava por aquele mesmo caminho um sacerdote, olha, até me arrepio, e vendo ele passou de largo, teve nojo do rapaz e não lhe ajudou. Por aquele mesmo caminho também descia um levita que agiu da mesma maneira. Mais tarde passa por ali também um samaritano, um miserável, desprezado samaritano, passou por ele, mas teve compaixão dele, oh glória, sarou, cuidou de suas feridas, aplicou azeite e vinho, colocou ele sobre sua montaria, levou numa hospedaria, pagou 2 diárias de hospedagem e ainda disse assim para o dono da hospedaria: cuida dele, que se gastar mais alguma coisa além disso, quando eu voltar eu pago. Doutor, me responde, quem foi o próximo desse moço? Aí ele, meio constrangido, diz: certamente aquele que usou de misericórdia para com ele. Pois não falta muito para você alcançar a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? O Senhor, Ele quer revelar a qualquer um que possa entender, ao simples. Ele não quer complicar. Agora o problema é que a gente está complicando. O cara estuda um pouquinho, já quer humilhar os outros, já quer demonstrar, porque no grego, porque no hebraico. Para de bobagem. Vai procurar o que fazer. Oh glória. Deus quer que analfabetos entendam a pregação do evangelho. Deus quer que camponeses entendam a pregação do evangelho. Deus quer que crianças entendam a pregação do evangelho. Deus quer que doutores entendam a pregação do evangelho. Então abre mão da sua soberba e aceita a palavra da verdade, porque ela não tem um duplo sentido. Não tem, ela só diz o que ela realmente está dizendo. Bendito seja o nome de Jesus por isso. Aleluia. Irmãos, para mim está muito óbvio, e eu quero que você fique à vontade para discordar, se achar que não. Está muito óbvio que Paulo, para atender uma preocupação, falou de 2 eventos. Qual era a preocupação? Irmão Paulo, o que vai acontecer com esse pessoal que está sendo assassinado, nossos irmãos? Paulo responde falando de 2 eventos. Vocês já sabem quais são: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Aí eu pergunto, porque tem gente que quer misturar uma coisa com a outra: dá para ressuscitar quem está vivo? Não dá. Quem está vivo, não dá para ressuscitar, não passa pelo processo da ressurreição, porque ainda vive, ok? Ainda vive. Dá para arrebatar um morto sem ressuscitar ele primeiro? Vai levar a carcaça lá para cima, o pó? Aí cadê aquele irmãozinho nosso que morreu em Cristo há 40 anos atrás? Aí o cara mostra um punhado de areia e fala assim: é ele aí. Trouxemos só a cinza aqui para cima. Deus não é Deus de mortos. A Bíblia diz: Ele é Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oh glória. Então os mortos ressuscitarão. Por isso que o processo com eles, Elias, começa um pouco antes, porque eles precisam primeiro serem reconstituídos. Eu até falo lá em casa: não vem com esse negócio de me cremar não. Eu tenho um pavor desse negócio de cremar. Uma vez eu assisti uma cremação, irmão, que agonia. Eu fiquei pensando assim: vai que dói, aquele negócio queima, na hora de queimar dói, deixa lá, bota deitadinho lá direito, né? Porque fica mais fácil de abrir o olho e subir, né? Porque para juntar, deve dar trabalho. Eu não quero dar trabalho para anjo nenhum. Vai que foi embora na fumaça, foi parar não sei aonde, daqui que ele acha aquele pedaço para trazer. Corre até o risco de continuar careca depois do arrebatamento. Eu não quero passar por esse perigo, né, irmão José? Não quero parar. Eu quero que ache tudo. Acha cada pedaço aí. Deixa tudo aqui guardadinho para não terem trabalho. Vai lá e eu já chego primeiro lá.
Porque a gente crê no Elias, o Elias vai dar mais trabalho, vai chegar uns 10 segundos depois. Eu vou chegar primeiro. Oi? Vocês sabem que eu estou brincando, mas eu realmente não gosto dessa ideia de cremar não. Me enterra, é melhor, tá? Não mandou voltar para o pó, não mandou ir para o fogo, então eu prefiro ficar no pó. Me deixa no pó. Eu estou achando que essa mulher quer me cremar de qualquer jeito. Não vai me cremar não. Irmãos, pega meu testemunho aí, tá? Tá repreendido. Falou que vai botar o pó lá no pé de limoeiro lá em casa. Tem um pé de limoeiro que não botou um limão até agora, irmão. É um pé de limão. Vamos lá, deixa eu voltar pro assunto aqui. A gente tem que descontrair porque ele é muito sério. Irmãos, vamos ao que eu estava dizendo. Uma pergunta foi respondida com 2 eventos: ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. Então, eu preciso que fique claro, e eu quero que aqueles que estão escrevendo façam isso. São eventos distintos, apesar de acontecerem quase no mesmo espaço de tempo. A diferença do primeiro evento para o segundo é de um átomo de tempo, um abrir e piscar de olhos, é a diferença. Então, praticamente no mesmo momento. Concordam comigo ou não? Praticamente no mesmo momento. Quando abriu o olho, os mortos ressuscitaram. Quando o olho piscou, os vivos foram arrebatados. Então, assim, é um evento que não vai dar para dizer assim: está terminando de acontecer a ressurreição dos mortos. Imaginamos que em poucos minutos teremos o arrebatamento da igreja. Não. São eventos que acontecem praticamente no mesmo instante, mas eles são distintos. Um evento não tem nada a ver com o outro, apesar de que os dois terminam no mesmo lugar, o encontro do Senhor nos ares. Deu para entender isso ou não? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Sobre ressurreição, pastor, mas o senhor falou que o assunto é arrebatamento, né? E vida eterna. E o senhor quer falar de ressurreição por quê? Porque os assuntos, nesse sentido, eles estão ligados. Por quê? Porque eu não posso garantir que você será arrebatado. Talvez você ou eu morra antes do dia do arrebatamento, e aí você vai passar pelo processo 1, que é o da ressurreição, e dê glória a Deus por isso também, dá no mesmo. Vamos lá, gente. Ressurreição, esse assunto já era conhecido nos dias de Paulo? Sim ou não? Já era um assunto conhecido. Abra comigo sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Era um assunto muito conhecido. Talvez o texto mais claro esteja aqui. Daniel capítulo 12 diz: nessa época Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Guarde bem o verso 1, porque a gente vai usar ele perto do final da mensagem. Verso 2: muitos dos que estão mortos e enterrados, glória, ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Aleluia. Esse é um texto bem constrangedor. Por quê? Porque não está dizendo que todos ressuscitarão, está dizendo muitos dos que estão mortos e enterrados. E os outros, pastor, os que não estão nos muitos? Tem gente que vai continuar morta e enterrada? É que estamos falando desse período. Então vai haver uma grande ressurreição neste período aqui, período descrito no versículo 1, tá? Vai haver outra ressurreição depois da grande tribulação. Mas essa aqui, essa primeira, muitos ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu, como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então Daniel já falou desse negócio chamado ressurreição. Então no mundo judaico dos tempos de Jesus já tinha um bom grupo de homens que acreditavam na ressurreição.
E veja, esse é um assunto tão importante, que Satanás levantou um grupo para dizer: não existe ressurreição, não creiam em Daniel, tá? Não creiam em Daniel, porque não existe ressurreição. Satanás sempre tenta descredibilizar a palavra de Deus. Daniel disse: vão ressuscitar. Aí os saduceus diziam: não tem ressurreição. E aí foram até Jesus com aquelas perguntas que não conseguem ter resposta e disseram: mestre, um homem casou, mas morreu sem gerar filhos. O irmão dele, para cumprir a lei, casou com a viúva, mas também morreu sem gerar filhos. Assim aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Todos desposaram a viúva, mas nenhum deles gerou filho. De qual deles ela vai ser esposa na vida eterna, se é que os mortos ressuscitam? Então, olha o aperto que ficaria. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: nécios, ou seja, loucos. Aí se vocês não conseguem entender a escritura, no céu, aleluia, quando dá ressurreição, eles vão ser que nem os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Mas com isso ele garantiu que Deus vai ressuscitar os mortos, sim. Vocês não leram no episódio da sarça, onde Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo, aleluia. Calou os saduceus para sempre, nunca mais lhe fizeram uma pergunta, nunca mais. Verdade, Deus é Deus dos vivos. Então há uma garantia celestial. Alegra teu coração, pode glorificar a Jesus. Há uma garantia: quem morreu em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Será como o céu brilhando ao meio-dia, brilhará como as estrelas em seu resplendor para sempre. É a promessa de Deus. E quem morreu sem ele vai ressuscitar também, mas para vergonha e desprezo eterno. Essa é uma realidade. Os judeus creem nisso, os muçulmanos creem nisso, e nós cristãos, mais ainda, cremos nisso. Vamos à Bíblia, Isaías capítulo 26, verso 19. Eu vou precisar acelerar aqui para a gente não passar do nosso tempo. Verso 19. Mas não tem problema, se eu não terminar o que eu preparei aqui, a gente vai prosseguir na semana que vem. Teus mortos, porém, deixa eu trocar a versão, pegar a versão que os irmãos mais usam. Os teus mortos viverão. Aleluia. Irmão, vale um glória a Deus aqui, viu? Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Aleluia. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará, colocará, vomitará os seus mortos, devolverá os seus mortos. Você pode dar um brado de glória, não pode? Então tá claro. Aí sabe o que acontece com quem não quer aceitar a verdade? Ele lê um texto desse e diz: olha, isso aqui na verdade o que ele está dizendo aqui é que ele vai ressuscitar no seu ânimo. Ele está falando aqui do ânimo da pessoa, tá? A pessoa estava lá abatida e de repente o Senhor vem e revigora ela. Filho, não é assim. Um cheque de 100 mil reais revigora o ânimo de qualquer brasileiro, tá? Não é isso que Deus está dizendo. O que está dizendo é os que habitam no pó, os que moram no pó. Aí o cara lê esse negócio: não, isso aqui é um ânimo motivacional, que vai procurar o que fazer, vai pregar para empresário, isso aqui é para quem quer ir para o céu. Ô glória, o orvalho de Deus vai arrancar a gente do chão. Aleluia. O orvalho de Deus vai tirar a gente da sepultura, vai colocar a gente vivo de novo. Perdi a respiração, Covid roubou o meu fôlego, queria respirar, não consegui, desci a sepultura, e aí morro sem esperança. É antiga. Vamos a Mateus capítulo 25, verso 46. Jesus Cristo confirma essa realidade, e eu quero passar para os irmãos. Ele prega uma parábola
E no final da parábola ele diz assim: estes, tá? Ou seja, os que não o honraram na terra, estes irão para o tormento eterno. Mas os justos, aleluia, me diga para onde os justos vão: para a vida eterna. Vamos a João capítulo 5, verso 28. E eu concluo aqui a parte sobre ressurreição. Ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, tá? Para quem diz que é uma ressurreição motivacional das emoções, da psique, do ânimo humano, escute o que está escrito aí: em que todos os que estão, me ajude, gente, aonde? Nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão de onde? Do sepulcro, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Então esse é um assunto bíblico claríssimo, que todo mundo nos dias de Jesus, com exceção dos saduceus, entendia perfeitamente: os mortos ressuscitarão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, agora, e arrebatamento? É o segundo evento que Paulo revela. O arrebatamento não é para morto, tá? O morto primeiro ressuscita para então, uma vez vivo, ser conosco arrebatado. E o arrebatamento, como eu já disse na semana passada, é um tema que eu admito. No Antigo Testamento ele está escondido. Tanto é que Paulo, lá em Coríntios capítulo 15, chama isso de mistério. Chama essa revelação de mistério. Ok? Ele não tinha essa compreensão dos estudos rabínicos. Essa é uma revelação nova de Deus. Ok. Aí eu pergunto: pastor, mas tudo que Deus tinha para dizer já não estava dito no Antigo Testamento? Não estava dito. A Bíblia diz em Hebreus que o Antigo Testamento servia de sombra para as coisas novas do Novo Testamento. Ok? A sombra. Quem está vendo a sombra não está vendo as cores. Quem está vendo a sombra não está vendo os detalhes. Se alguém vê a minha sombra no chão aqui, tá bem fraquinha, mas dá para perceber, não vai ver os detalhes, não vai saber de que cor é a minha pele, não vai ver os botões do meu terno, vai ver só a silhueta. Então, sim, do Antigo Testamento para o Novo faltava muita coisa, e graças a Deus que quase tudo que eu precisava saber no Novo, a gente conseguiu ver apenas olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo, porque como era uma coisa nova, Jesus era uma coisa nova, a igreja era uma coisa nova para o mundo judaico, Paulo precisou esclarecer muita coisa, e nisso de esclarecer muita coisa, ele apresentou coisas que ninguém tinha entendido até então. Bom, sobre ressurreição, estava tão claro isso aí, que quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, ele diz para ela: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela falou: eu sei, isso aí eu já sei. Na ressurreição de quando? Do último dia, né? Ela não acreditou que era para aquele momento, mas ela já estava convencida sobre a ressurreição do último dia. Ok, mas e os que não morrerem, pastor? Os que ficarem vivos vão ter que morrer? Esse ciclo nunca vai acabar? Vai acabar. E eu li isso hoje para Misilene. O último inimigo a ser derrotado é a morte,
vai ter um dia que a morte não vai conseguir pegar mais ninguém. Por quê? Porque os que morreram e ressuscitaram não são pegos mais por ela, e os que ficarem vivos com o nome escrito no livro da vida também não serão pegos por ela. Oh glória! E a morte será então vencida para sempre, e cumprir-se-á a palavra que diz. Então a palavra não é do Novo Testamento, não, já era do Antigo, mas ninguém entendia ela. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a sepultura, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia, viu? Então já estava revelado, só que ninguém percebia, ninguém tinha noção de que um dia até os vivos não morreriam mais. Porque eu cresci com a minha mãe dizendo: a coisa mais certa da vida, meu filho, é a morte. Minha mãe ela me animando, dizia assim: meu filho, tem jeito para tudo, só não tem jeito para quê? Para a morte. Era o que a minha mãe dizia. Só que quando eu descobri a Bíblia, eu disse: minha mãe não estava 100% certa. Tem jeito para tudo, inclusive para a morte. Oh glória! Por quê? Porque Jesus falou assim: todo aquele, olha, estava revelado, viu, irmã Nicinha? Estava revelado, em João 11, ele falou para Maria: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, oh glória, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Pastor, mas o povo está morrendo. Não, calma, filho, é quando ele voltar e encontrar com a gente nas nuvens e nos levar para as nuvens, essa palavra será cumprida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. É promessa do teu Jesus. Tome posse dela. Aleluia. Mas como é que eu vivo entra na vida eterna sem passar pela morte? Porque pela morte, beleza, está todo mundo sabendo. Agora como é que ele passa, como é que ele entra na vida eterna sem passar pela morte, sem as ânsias da morte? Simples, é por um fenômeno chamado arrebatamento. É só assim que o vivo entra na vida eterna, sem passar pela morte. E aí, irmãos, me dá vontade, diante de Deus, eu estou vigiando para não falar, me dá vontade de dizer os nomes aqui de alguns youtubers, pregadores, que estão dizendo que o arrebatamento não vai acontecer. Me dá vontade de dizer: ei, fulano de tal, você que diz que dá vontade de dizer o nome, tá? Porque eu estou na igreja, talvez em casa eu fale. Mas não, você que diz que não vai acontecer, como é que o vivo entra na vida eterna sem passar pela morte? Me fala, como é que ele entrará na vida eterna sem passar pela morte? Só tem uma resposta na Bíblia para isso: por um fenômeno, por um evento chamado arrebatamento. Oh glória! Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, vida eterna. Como? Pelo arrebatamento. Deixou a promessa e Paulo explica: os que morreram ressuscitam e nós depois encontramos com ele, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Ok? Então essa revelação ela é progressiva, a gente tem que entender isso na Bíblia. Até o nome de Deus, é só um detalhe para clarear: o nome de Deus, ele foi sendo conhecido aos poucos. Abraão, Deus se revela para eles assim: Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Pronto, e Abraão caminhou tranquilo, Deus proverá, Deus vai cuidar de mim. Saiu da casa da sua parentela, da casa do seu pai, foi para um lugar que Deus o enviaria sem saber qual era, mas tranquilo, porque quem está falando comigo é o Deus da provisão, Ele vai cuidar da minha casa. Mas quando Moisés se deparou com o Senhor, falou: quando me perguntarem quem foi que me enviou, como eu devo lhe chamar? Ele viu ali um Deus, tá? Eu vou usar uma expressão aqui feia, esquisita. Ele viu uma entidade gloriosa, santa, que exigiu a ele: retira a sandália dos teus pés, respeita o ambiente onde eu estou, porque o lugar é santo. Oh glória! Ele retira, e quando ele vai lá, ele percebe o poder daquele Deus emanando da sarça, e ele pergunta para ele: o que eu vou dizer para os outros? Como eu te apresento às pessoas? Que nome eu direi? Aí o Senhor: diga a ele que o eu sou te enviou. Aí é forte demais, irmão. Tira onda, esse Deus tira onda. O eu sou te enviou a eles. Eu sou o que sou. Quem é ele? Ele é aquele que é. Acabou. Os outros
fica um pouco e desaparece, mas ele permanece para sempre. Então essa revelação de Deus foi sendo construída, descoberta. Pastor, tem alguma coisa no Antigo Testamento que me faça acreditar que alguém vivo pode entrar na vida eterna sem passar pela morte? Eu vou lhe dar 2 nomes. Muita gente aqui já imagina quem são. O primeiro, o mais antigo deles, um cara chamado Enoque. Enoque morreu, gente? Não, mas entrou na vida eterna sem passar pela sepultura. Aleluia. Vou lhe dar outro nome. Elias. Elias morreu? Não, foi arrebatado. Oh glória. Raptado, sequestrado. Estava ele e Eliseu, e um carro de fogo dividiu os dois. Eliseu caiu para um lado, quando olhou, já era. Ele subiu num redemoinho. Aleluia. Ele só viu a capa caindo, para dizer que o Senhor estava transferindo a autoridade para ele. Não deu para, a carruagem passou no meio dos dois, jogou um para o lado. Eliseu não conseguiu ver Elias indo embora, só viu a capa caindo. Foi no abrir e piscar de olhos também. Aleluia. Então já temos 2 homens da história da humanidade que não sabem o que é a morte. Meu Pai, imagine se nós somos a geração, aleluia, que viveremos o cumprimento dessa grande promessa, também não saberemos o que é a morte. De repente, irmão, está você na sua casa, pensando no que vai cozinhar. De repente está você dirigindo o seu carro. De repente está você caminhando para o seu trabalho, quando de repente um sonido de glória, o som, alarido da voz, oh meu Pai, Ele te chama pelo nome, e quando você menos esperar, já está de frente para o Todo-Poderoso, para o Jesus Cristo ressurreto, e vai passar a eternidade inteira com Ele. Essa é a nossa esperança. Aleluia, essa é a nossa esperança. Aleluia. Já aconteceu com A, com B, e você é o C. Oh glória, com Enoque, com Elias, e nós somos a igreja que tem essa promessa linda de ir para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Há um segmento religioso, tá? Eu vou me poupar também de dizer o nome dele, mas fora da tela aqui eu digo para os irmãos que quiserem saber, né? Eu nem sabia disso, foi o Gil quem me revelou, que acredita que esse arrebatamento prometido aqui já aconteceu. Por quê? Porque a profetisa desse segmento religioso marcou uma data e errou, marcou a segunda, errou, marcou a terceira, errou. Aí o que aconteceu? Não, na terceira ela acertou. Quem tinha que ir embora foi. Quem ficou, vai ficar para sempre aí. E eu estou fazendo o que aqui? Que eu não fui. Que injustiça é essa? Nasci depois daquela data. Irmão José, nasci depois, já nasci condenado a não ter a oportunidade dessa promessa. Tá? Então, infelizmente, existem esses que dizem, não, já aconteceu, irmão, não se anima não, você vai passar pela grande tribulação. Passa você, fica com Deus, né? Tem um pastor que dizia, vai com a pomba do Divino Espírito. Fica você aí, irmão, deixa eu ir embora, me solta, né? Me larga, deixa eu ir embora, eu quero subir. A Misilene tem a pastora Misilene tem uma palavra muito interessante e verdadeira. A pessoa começa com graça, não quero voltar para Jesus não, estou pensando ainda. Ela diz, não irmão, fica aí, não volta não, fica aí no mundo, porque alguém tem que falar de Jesus na grande tribulação. Você já fica aí, você assume a igreja no lugar da gente. Alguém vai ter que ficar para contar o que aconteceu com a gente. Cadê aquele povo? Cadê aquele casal que morava vizinho à igreja, que eu nunca mais vi? Oh glória, não está mais aqui. Foi arrebatado, está com Cristo na glória.
Aleluia. Cadê aquele irmão que dirigiu o Uber, que todo dia parava aqui na porta? Já não está mais aqui não, está arrebatado. Oh glória. Cadê aquele pastor careca que tinha uma esposa morena? Onde é que ele está? E nunca mais ele veio aqui em São Cristóvão. Ele está lá na ilha? Não, ele sumiu, ele foi para o céu, está arrebatado. O Senhor o levou para a eternidade sem passar pela morte. Aleluia. Essa é a promessa claríssima na Bíblia. Vamos lá, Enoque já... Ei, meu Deus, acabou o tempo. Acabou meu tempo. Então vou concluir aqui. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado. Mas eu quero que você leia a Bíblia comigo em Isaías, mais uma vez, Isaías capítulo 26, verso 20. Irmãos, enquanto vocês abrem a Bíblia em Isaías capítulo 26, verso 20, deixa eu falar um negócio. Vocês lembram de Noé e de Ló? A maldade de quem quer torcer a Bíblia é tão grande que a pessoa diz assim: irmãos, basta olhar para Noé. Noé foi arrebatado quando Deus destruiu o mundo. Me fala aqui, Noé passou pela destruição do mundo, gente? Sofreu a destruição do mundo? Não, ele estava na arca, protegido. Agora o bobalhão usa Noé para dizer exatamente o que a Bíblia não quer dizer. Dizer que Noé enfrentou, não enfrentou não. O Senhor preparou Noé e chegou um dia e disse: entre na arca. Oh, glória, colocou ele num lugar seguro, e quem estava fora foi que enfrentou a destruição. Então vai chegar um momento, irmão Renato, que o Senhor Jesus vai colocar a gente numa arca, num lugar, nem é o céu nem a terra, mas lá em cima, acima de todos, lá no alto, protegido, e aqui embaixo o caldo vai engrossar. Está entendendo? Então eu estarei numa arca seguro. Durante a tribulação eu estarei protegido. Noé ficou 7 dias na arca antes do dilúvio cair. Nós ficaremos 7 anos protegidos antes do Senhor vir julgar essa terra, tá? Então Noé é uma referência de que eu vou escapar da grande tribulação, que é um assunto que a gente vai explorar um pouco melhor daqui a 2 semanas mais ou menos. Ló, o famoso Ló. Diz assim: Ló, quando Sodoma e Gomorra foi destruído, Ló não foi arrebatado. Irmão, como não foi arrebatado? Foi arrancado às pressas da casa dele. O anjo chegou lá na véspera do negócio e diz assim: prepara a tua casa, vamos embora, que o Senhor vai destruir. Chegaram de noite, de meio-dia já estava tudo destruído. Aí ele ficou enrolando, foi na casa do genro para tentar salvar o genro. O genro riram da cara dele, ele volta para casa. Aí tentaram abusar dos anjos. Naquela madrugada foi um terror. De manhã cedo ele falou assim: olha, apressa-te pela tua vida, toma posição. E Ló, boca mole ainda, boca murcha. O anjo pegou Ló pela mão, a família dele pela mão, e saiu arrastando. O que é isso? Arrebatamento. Arrancou com força. Quando o fogo caiu em Sodoma, quando o fogo caiu em Gomorra, Ló estava em Sodoma? Ló estava em Gomorra? Não, Ló estava em Zoar, cidade e refúgio. É o que vai acontecer quando o fogo do juízo de Deus descer sobre essa terra. Eu não estarei em Sodoma, eu não estarei em Gomorra, eu não estarei nesse mundo corrompido. Nós estaremos em Zoé, oh glória, no lugar de refúgio que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Oh glória, vamos a Isaías, porque eu preciso terminar em Apocalipse. Isaías 26, 20. Vai, povo meu, oh glória, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Oh glória, Joel, nós seremos escondidos até que a ira passe. Verso 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não
não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, enquanto o juízo de Deus estiver caindo aqui, eu estarei em aposentos seguros, em lares celestiais, protegidos pelo meu Deus. Ô pastor, mas isso é Antigo Testamento, eu estou com dificuldade de crer nisso. Mas eu já li Tessalonicenses, eu já citei Coríntios para você. Nós se escaparemos, meu irmão, junto com aqueles que morreram em Cristo. Mas vamos terminar, fique de pé e abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3, e a gente termina em nome de Jesus. Já li Isaías, né? Isaías 26, 20 já foi lido. Então vamos a Apocalipse agora, capítulo 3, verso de número 7, tá? Ainda tinha meia página aqui para falar, mas a gente fala na outra semana. Glória a Deus. Sabe o que significa arrebatamento, irmãos? A palavra arrebatamento vem do latim raptus, do grego rapazo. Tanto num idioma como no outro, e também no português, significa arrancar com força. Não adianta pegar um avião, um foguete e apontar para cima querendo entrar no céu. Ninguém sobe ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus. Por isso que eu tenho que estar em Cristo para conseguir subir. Fora dele ninguém sobe. Mas vamos lá. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti, leia, pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui está o caráter dos que vão ser arrebatados. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Tem gente que diz que é, mas não é. Tem gente que diz que vai, mas não vai, né? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, do meu sofrimento, da minha provação, da minha perseverança, são sinônimos, né? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tentação aqui não é no sentido de tentar, é de sofrimento, né? Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Basta ter o nome no livro, gente. E na semana que vem eu vou começar exatamente por aqui, pela importância de ter o nome no livro. Amém? Vamos orar para que Deus abençoe as nossas vidas, para que Deus guarde cada um dos meus irmãos. Você que está em casa nos acompanhando e entende que precisa fazer um concerto com Deus, entregando sua vida para Ele, você pode entrar em contato pelos nossos canais, pode escrever aí no bate-papo, deixa o seu telefone. Se você for de longe, de fora do Rio, e quer entregar sua vida a Jesus também, escreve aí, comenta. Nós vamos tentar encaminhar você para uma igreja amiga que vai cuidar da sua casa, vai cuidar de você. Mas não arrisque,
não arrisque ver esse dia chegar sem estar preparado para ele. O propósito dessa série de mensagem é este: preparados para o fim. Eu quero que ao final dessa série, toda a igreja aqui de São Cristóvão esteja pronta e possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos preparados, não tememos mais nem a morte, nem a tua vinda. O Senhor diz que é importante que esse dia não nos pegue de surpresa, não nos pegue desprevenidos. Paulo diz: não durmamos mais como os filhos das trevas, revistamo-nos das vestes da luz. Por quê? Porque é importante que a gente esteja pronto para esse momento. Pode vir, Senhor, estou pronto. Oh glória, estou preparado. Ele compara o servo que estava pronto para a chegada do seu senhor. Seu senhor foi num casamento, demorou a voltar, voltou tarde. A impressão que a gente tem é que o senhor já devia ter voltado há muito tempo, né? Então os servos também estavam com essa impressão: ele está demorando a vir. O que aconteceu com alguns desses servos? Falaram: vamos dormir, deixa esse patrão para lá. Mas o servo fiel e prudente ficou acordado na porta, esperando o Senhor chegar. Quando o Senhor chegou, ele já foi dizendo: a mesa está preparada para o Senhor, tem banquete aí. Aí sabe o que aquele Senhor vai dizer para este servo? Para os que se desprepararam não, para os que foram dormir não, para os que se mantiveram alerta. Sabe o que ele vai dizer para esse servo? Senta comigo, come aqui comigo na mesa. Aleluia, você está entendendo? Todo primeiro domingo do mês a gente ceia, a gente celebra a ceia com o Senhor, mesmo sabendo, quer dizer, eu não vou provar desse fruto da vide mais com vocês, até que aconteça naquele dia na casa do meu Pai. A gente faz aqui em memória dele, mas ele não come com a gente. O Senhor diz: quando eu chegar, os servos que eu encontrar fiéis, fazendo o que eu determinei, eles não vão ficar me vendo cear, eles vão sentar na mesa comigo. Senta na mesa do seu Senhor, oh glória. Vão provar dos manares celestiais, do pão dos anjos, do vinho que tem no céu. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Então entregue sua vida ao Senhor, faça sua aliança com Deus, reconcilie seu coração com Ele. Aleluia, firme a sua aliança com o céu. Não deixe o diabo continuar te afastando das promessas desse Deus.